tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal. Eu sou a professora Diandra Schmidt e vou te ensinar a confeccionar uma touca em crochê com detalhe em tranças e que também dá para ser usada com rabo de cavalo. Já gostou? Deixa muito like aqui nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal para você receber todas as novidades em primeira mão. Quero aproveitar e dizer aqui que essa touca ela pode ser confeccionada de diversos tamanhos, tanto para criança como para adulto. Eu vou deixar uma tabelinha com os tamanhos e você conseguirá adaptar conforme as dicas que eu dou durante a aula. Então aqui eu tenho dois modelinhos prontos, que eu fiz tamanho adulto e tamanho infantil, com abertura para passar o rabo de cavalo. Caso você não queira, só concluir aqui fechando com os pontos baixos e também, se preferir, pode aplicar o pompom. Então ele fica super fofinho, ele tem esse detalhe de trancinhas. E eu fiz essa cinza com o Harmony, esse fio aqui, que possui 240 metros, novelinha de 100 gramas, o tex é 416 e ele é 100% acrílico. Então, com um novelo, eu fiz as duas toucas. Então, isso quer dizer que o rendimento desse novelo ele é muito bom. É um fio de qualidade, a peça ficou super fofinha, ficou macia, tem um toque assim bem diferente e eu amei o resultado. Esse fio ele é maravilhoso, as cores são intensas, ele tem uma espessura bem delicada. Ele é muito fofinho assim para trabalhar e tem um rendimento maravilhoso. Pode ser feito tanto peças de crochê como de tricô. E eu gostei muito desse fio porque ele valoriza os pontos da nossa peça. Então aqui vocês podem ver que ficou os meus pontos em relevo bem detalhados. Então ficou assim ideal para esse tipo de peça. Não sabe aonde adquirir os seus fios? Não se preocupe. Você pode receber aí na comodidade da sua casa através do site do Armarinho São José. É um site incrível, de confiança, tem variedade e preços ótimos. Eu vou deixar o link do Armarinho São José aqui embaixo na descrição do vídeo. Aí você pode acessar lá e conferir todas as novidades. Então, para essa aula, eu vou utilizar o fio Hobby Baby Kids, porque ele é um fio muito parecido com o Harmony, até porque eles têm a mesma composição, que é 100% acrílico, e a tex é quase igual. Então, o Harmony tem 416 de textura e o fio Hobby ele tem 400. Ambos são fios muito bons, então você pode estar optando e também fazendo a substituição dos fios, comparando o tex. Aí você pode usar na mesma quantidade de pontos que eu vou sugerir aqui nesta aula. Além do fio Hobby, então eu vou utilizar a agulha de crochê. Então aqui no rótulo está indicando uma agulha de 2 a 4 milímetros. Então, como é uma peça de inverno, quero que ela fique mais fofinha, eu gosto de utilizar uma agulha um pouquinho maior. Então eu vou usar aqui a 4,5 do meu estojo de agulhas da Kinpro. Então, esse estojo aqui são agulhas importadas que a Círculo revende aqui no Brasil e também tem para vender no Armarinho São José. Sempre que eu mostro, vocês ficam encantados e realmente é um jogo de agulhas assim que faz toda a diferença, é um investimento no nosso trabalho. Aí muitas meninas pedem, né, qual a diferença, né, porque são agulhas de alumínio. Então, a diferença delas para outras agulhas é a ponta. Então, eu vou tentar mostrar aqui a pontinha dela. Então, essas agulhas aqui, ela possui essa ponta mais arredondada, o que facilita para a gente puxar o nosso fio. Então, o gancho dessa agulha faz muita diferença na hora de tecer. Então, para as peças de inverno, para trabalhar com fio acrílico, eu sempre uso elas, porque esse ganchinho aqui enrosca perfeitamente no fio. Além do fio e da agulha, também vou utilizar o meu kit aqui de primeiros socorros, né, que é a tesoura e fita métrica para esta peça.
Então agora, para iniciar a aula, eu vou falar das medidas. Eu vou deixar uma tabelinha aqui do lado para se orientar nos tamanhos. Então dá para fazer para todos os tamanhos. Então basta adaptar. Então essa touca aqui, por ter esse trabalho de pontos, precisa ter carreiras iniciais de pontos múltiplos de 10. Então, o que isso quer dizer? Então, eu preciso ter pontos de 10 em 10. Então, tem que ser 20, 30, 40. Então, no caso aqui, a infantil, eu fiz com 50 carreiras. 50 carreiras do ponto barra. E a tamanho adulto, eu fiz com 60 carreiras. Então, dependendo do fio, isso pode variar. Mas o que acontece é que a gente precisa fazer um pouco menor, porque como a gente vai iniciar aqui em ponto barra, ele estica bastante. Então, os meus pontos devem ser múltiplos de 10. Então, aqui por acaso, estou trabalhando a minha touca que deu 69 pontos. Eu vou arredondar para 60, sempre para menos, para essa touca não ficar muito laceada e de na hora da cliente provar vai ficar muito grande. Então essa aqui é uma dica que eu vou deixar aqui no início para você conseguir adaptar aí para diversos tamanhos. E a infantil é a mesma coisa, né? Sempre diminui para menos para que fique bem certinho na cabeça da criança e não fique muito laceada. Então a infantil eu fiz com 50 carreiras e a adulta eu fiz com 60. Caso você queira fazer outros tamanhos, você pega a tabela de medidas padrão que eu deixei aí no início e faz o número mais aproximado. Então, pode ser com 40 carreiras, talvez com 50, 60, mais ou menos isso. Então, através dessa tabelinha que eu deixei aí no início do vídeo, você vai conseguir se basear para fazer pro tamanho desejado. Eu vou fazer, então, aqui uma touca tamanho infantil. Eu vou iniciar, então, pela minha barrinha e vou fazer aqui 6 correntinhas. 6 correntinhas, mais uma para virar. Para o tamanho adulto, você pode estar fazendo 7 ou 8 correntinhas, mais uma para virar, que aí a barrinha fica mais larguinha. Então, aqui na infantil eu fiz 6 e vou trabalhar mais uma e vou voltar na segunda correntinha. Então, eu pulo essa que eu fiz e volto aqui na segunda correntinha e vou trabalhar ponto baixo. Então, um ponto baixo para cada correntinha, ficando então com 6 pontos baixos. Agora, eu trabalho uma correntinha, viro, e vou trabalhar sempre na alcinha de trás do nosso ponto. Então, eu deixo a alcinha aqui da frente e venho e pego a alcinha aqui de trás. Essa aqui. E vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha desse ponto que a gente fez anteriormente. Então, eu vou pegando na alcinha de trás até ficar com 6 pontos baixos. Então, aqui na última, eu pego essa aqui e fecho. Faço uma correntinha e viro. E vou trabalhar novamente, pegando na alcinha aqui de trás. E faço ponto baixo sobre ponto baixo, pegando somente nessa alcinha aqui do ponto. Faço uma correntinha e viro. Então, olha só, a barrinha, ela vai ficando com esse relevo aqui de sanfona, que é o que dá o efeito na touca. Então, eu vou trabalhando essa repetição aqui até ficar com as minhas 50 carreiras.
Então, eu fiz aqui a barrinha. Olha que fofinha que fica. E como que você vai contar as carreiras? Então, cada relevo desse aqui, você conta 2 pontos. Então, você vai contar da seguinte forma: 2, 4, 6, 8, 10, 12, até chegar no número desejado de carreiras, que no meu caso aqui estou fazendo com 50 carreiras de pontos baixos. Então, olha só, vai ficar pequenininha, um tamanho infantil. Então, se for esticar, ela vai ficar bem maior. Por isso, tem que prestar atenção para fazer sempre carreiras a menos do que a mais, para não ficar muito grande essa parte da touca aqui. Então, você faz a conta aí com os números múltiplos de 10 e aí diminui para poder arredondar esse número. Agora, eu vou fazer a costurinha aqui na lateral para fechar a nossa barrinha e iniciar as carreiras circulares na nossa peça. Então, aqui eu fiz carreiras de ida e volta e agora eu vou fechar. Então, eu vou juntar aqui a minha barrinha. Eu gosto de fechar desse lado aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha no ponto, no primeiro ponto baixo aqui do início. E vou pegar essa laçadinha aqui e passar. Então, eu ajusto. E vou passar aqui por dentro. E fecho. Então, eu vou fazer com pontos baixíssimos aqui agora. Então, eu pego uma alcinha. Eu pego na alcinha de cá e pego na alcinha de lá. Eu posso pegar as duas para ficar bem firminho. Então, eu passo aqui e do outro lado. Eu vou fechando com pontos baixíssimos. Até no último ponto. Então, aqui eu tô no penúltimo. E aqui, então, vai ser o meu último ponto. Cuidando sempre de pegar bem as duas alcinhas, pra ele não ficar muito frouxo. Então, ó, fechei. Então, esse aqui vai ser o nosso avesso. Então, pra dar continuidade, eu vou virar. E aí, essa costurinha vai ficar para dentro. E eu vou trabalhar nessa parte aqui. Agora, nós vamos dar sequência com uma carreira de pontos baixos. Lembrando que a minha touca tem 50 carreiras, então eu preciso ficar com 50 pontos baixos. Então, para cada espacinho, eu preciso fazer 2 pontos baixos. Então, aqui entre um relevo e outro, eu trabalho 2 pontos baixos aqui nesse espaço. Então, eu inicio com uma correntinha e um ponto baixo aqui nesse espacinho e venho aqui nessa parte que eu preciso fazer 2 pontos baixos. Então, aqui o primeiro ponto, ele fica bem fácil, ó, eu posso estar passando aqui por dentro e fazendo meu ponto baixo. Já esse aqui, tá vendo que ficou só um fiozinho aqui? Se eu fizer meu ponto baixo aqui, ele vai ficar um buraco, vai ficar feio na touca. Então, eu preciso pegar um pouquinho mais pra baixo. Olha só, aqui eu tenho mais um fiozinho, eu vou passar aqui no meio a minha agulha. E vou fazer o ponto baixo, olha só. Já ficou bem fechadinho, então tem que tomar esse cuidado para depois não ficar feio. Então, eu venho aqui no próximo espacinho, vou trabalhando um ponto baixo para cada carreira. Fechei, então, a carreira aqui de pontos baixos com o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Já conferi
tenho 50 pontos baixos aqui na minha volta. Então, você precisa ver aí se o número de pontos baixos fechou com o número de carreiras. Lembrando que precisa ser número múltiplo de 10. Vou iniciar, então, a próxima carreira com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou vir no próximo ponto baixo e fazer ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto baixo, ficando no total de 50 pontos altos. Eu vou fechar, então, a carreira de pontos altos com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que eu fiz para iniciar. E agora, a gente vai dar sequência fazendo a parte das tranças e dos pontos altos em relevo. Então, para cada parte aqui, a gente vai utilizar 10 pontos para cada detalhe de ponto alto em relevo e para a trança. Então, serão 6 pontos aqui em relevo e 4 para a trança. Por isso que a nossa touca ela é número múltiplo de 10, porque a cada 10 pontos forma um detalhe. Então, para fazer esse detalhe, nós iremos trabalhar 2 pontos altos relevo, pegando por trás do ponto. Então, para iniciar o primeiro ponto, eu passo a agulha aqui por trás e faço um ponto baixíssimo. O meu escapou, vamos lá novamente. Passo aqui por trás e puxo aqui por dentro do pontinho. Então, eu subo com 3 correntinhas para iniciar. No próximo, eu também vou fazer ponto alto em relevo, pegando por trás do ponto. E agora, eu vou fazer 2 pontos altos em relevo nos próximos pontos altos. Então, eu venho pegando aqui por cima e faço o primeiro no próximo ponto agora, pegando por cima do ponto alto, trabalho ponto alto em relevo. Então, eu fiz 2 pegando por trás do ponto, 2 por cima do ponto e agora mais 2 por trás no ponto alto. Eu venho aqui, né, venho por trás e faço ponto alto. Novamente, introduzo a agulha por trás do ponto e faço o meu ponto alto em relevo. Então, ficou assim, 2 por trás do ponto, 2 por cima e 2 por trás. E agora, eu vou fazer a trança. Então, presta atenção. A trança, ela é feita em ponto alto duplo. Então, eu vou laçar 2 vezes a minha agulha e vou vir no terceiro ponto alto. Então, toma cuidado para não trabalhar aqui nesses que a gente já fez o ponto alto relevo. Então, eu conto a partir do próximo. Então, eu venho aqui 1, 2, 3. E a trança, eu vou fazer ponto relevo pego por cima do ponto. Então, venho aqui por cima, puxo, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Novamente, ponto alto duplo, venho no próximo ponto alto, pego por cima, laço, tiro 1, tiro 2, tiro 3. E agora, eu vou trabalhar o primeiro ponto que a gente pulou e depois o segundo. Então, eu laço, ponto alto duplo e venho aqui no primeiro ponto alto que a gente pulou e vou laçar, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Laço 2 vezes na agulha e venho no próximo. No nosso segundo ponto alto e pego aqui por cima do ponto para ele ficar em relevo. Tiro 1, tiro 2, tiro 3. Então, assim vai ficar os pontinhos altos duplos cruzados. E agora, eu vou fazer apenas repetição de tudo isso aqui que a gente fez nos 10 pontos altos. Então, tem que tomar cuidado para não trabalhar aonde a gente já fez o ponto alto em relevo. Então, eu venho aqui no próximo e vou fazer ponto alto em relevo, passando a agulha por trás do ponto. No próximo, novamente. Passo a agulha e faço o ponto relevo por trás.
E agora eu vou trabalhar 2 pontos altos em relevo, pegando por cima do meu ponto. Então, fiz o primeiro. E agora o segundo. Agora eu faço mais 2, pegando por trás do ponto. E agora, vamos repetir esse detalhe aqui, aonde será a trança. Ponto alto duplo, pulo o primeiro, segundo, venho no terceiro, pego por cima, laço, tiro 1, tiro 2 e tiro 3. Ponto alto duplo, venho no quarto, ponto alto, no próximo, laço, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Ponto alto duplo, volto aqui no primeiro ponto, laço, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Novamente, ponto alto duplo e venho no segundo ponto, esse que ficou escondidinho aqui, ó, no meio dos pontos. E repito, fazendo ponto alto duplo. Então, eu vou fazer essa repetição aqui, desses pontos, até concluir essa carreira. Finalizei, então, aqui, fazendo os pontos altos duplos cruzados. E finalizo aqui na terceira correntinha que a gente iniciou a carreira. Fecho com um ponto baixíssimo. Então, a gente sempre vai iniciar passando a agulha aqui por trás das 3 correntinhas e puxando o fiozinho fazendo baixíssimo, para que esse ponto ele fique em relevo pego por trás. E sempre inicio com 3 correntinhas. Então, o próximo eu vou passar o ponto aqui por trás, fazer ponto alto em relevo. Essa parte aqui dos pontos altos em relevo vai permanecer igual até o final da touca. A única coisa que vai ter mudança vai ser na trança. Então, aqui onde eu tenho os 2 pontos altos em relevo pego aqui por cima, eu vou repetir. 1, 2. E agora, eu venho aqui e faço pego por trás do ponto. Então, faço mais 1 e 2. Repetição, então, da nossa carreira anterior. E aqui na trança, agora, a gente vai trabalhar ponto alto em relevo aqui pego por cima, fazendo na mesma sequência. Então, aqui eu fiz o primeiro, aqui o segundo fica aqui escondidinho por trás. Então, a gente dá uma esticadinha, passa a agulha e faz o ponto alto em relevo aqui. Agora, eu venho no próximo, pego por cima, sempre pegando aqui por cima do ponto, e aqui no último também. Aí, ficou 4 pontos altos em relevo, passando por cima do ponto. Então, olha só, vai ficar desse jeito. E agora, a gente vai fazer somente repetição. Então, vou fazer mais rapidinho aqui, 2 pontos altos, pego por trás do ponto, 2 por cima, e mais 2 aqui por trás. Então, esses relevos, a gente vai fazendo apenas repetição. E aqui na trança, agora, eu faço ponto alto em relevo por cima do ponto alto. E agora, eu não pulo nenhum ponto, eu venho aqui pegando os pontos que estão na sequência, até ficar com os 4 pontos altos em relevo que vai formar a trança. Então, ficou assim. Então, eu fiz aqui 2 repetições de 10 e eu vou fazer isso, né, até concluir a volta aqui da minha touca. Concluída, então, mais esta carreira, finalizei aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de repetição, fazendo
os mesmos pontos da carreira anterior. Então, eu inicio aqui passando a agulha por trás do ponto e fechando com um ponto baixíssimo. E vou iniciar com 3 correntinhas. Então, a gente sempre vai iniciar a carreira dessa forma aqui. Então, o próximo ponto é ponto alto em relevo, pegando por trás. E agora, eu repito aqui. Onde tem ponto alto em relevo, eu pego por cima, eu faço por cima. E aonde é por baixo do ponto, por trás do ponto, eu faço da mesma forma. Olha só, apenas repetição. E aqui também, agora, a gente vai fazer repetição, da mesma forma que a gente trabalhou na carreira anterior. Então, eu faço ponto alto em relevo, pego por cima do ponto. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos altos em relevo, pego por cima do nosso ponto anterior, da carreira anterior. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui dos 10 pontos até concluir a volta. Vou finalizar, então, na terceira correntinha. E vai estar concluída mais uma carreira. Então, agora, a gente vai iniciar novamente aqui nessa carreira que a gente fez o ponto alto duplo em relevo cruzado. Então, a nossa trança, ela vai ter sequências de 3 carreiras. Então, a gente faz uma carreira com ponto alto duplo cruzado e 2 carreiras de pontos altos em relevo pego por cima do ponto. Então, vai ser 3 carreiras de repetição. Então, agora eu vou iniciar a próxima aqui junto com vocês para mostrar mais uma vez como que a gente vai fazer. Para iniciar. Então, eu venho aqui por trás do ponto, faço baixíssimo e inicio com as 3 correntinhas. Aqui nos pontos relevo eu faço a mesma repetição, ponto alto em relevo por trás do ponto, 2 por cima do ponto e 2 por trás do ponto. Olha só, ele já vai ficando assim com esse efeito bem bonito na peça. E agora aqui, nós vamos fazer ponto alto duplo e vamos repetir da mesma forma que a gente fez lá embaixo. Eu vou no terceiro ponto, então eu pulo 1, pulo 2 e venho aqui no terceiro e pego por cima. Sempre a trança vai ser feita, os pontos serão feitos em ponto alto relevo, pego por cima do ponto. E sempre que a gente for iniciar a trança, a gente vai fazer o ponto alto duplo, que é neste caso. Laço 2 vezes e venho agora no próximo ponto alto, passo por cima, laço, tiro 1, tiro 2, tiro 3. Passo ponto alto duplo e vou vir aqui no primeiro ponto que a gente pulou, aqui nesse. Laço, tiro 1, tiro 2, tiro 3. E agora o último ponto alto duplo aqui no segundo pontinho que fica escondidinho no meio da nossa trança. Então, a gente laça aqui ele, dá uma viradinha, puxa o fiozinho, tiro 1, tiro 2 e tiro 3. Tá vendo? Então, olha só, a trancinha, ela vai fazendo esse zigue-zague. Então, a gente vai fazer essa repetição aqui desses 10 pontos nas carreiras seguintes. Então, aqui onde tem o ponto em relevo por trás, eu repito os 2 pegos por trás do ponto, 2 por cima. E vou seguindo assim, fazendo essas repetições. 2 por trás, e aí eu faço novamente aqui com ponto alto duplo, cruzando os pontos da mesma forma que a gente fez aqui. E vai repetindo isso até concluir esta carreira. Finalizada, então, mais esta carreira. Então, a trança, ela começa a tomar forma.
E agora a gente vai repetir a segunda e a terceira carreira da trança, da mesma forma que a gente fez aqui embaixo. Então, eu inicio fazendo, então, a laçadinha aqui por trás do ponto e faço ponto baixíssimo. Às vezes escapa, precisa ter paciência para ficar bem justinho, para não ficar muito frouxo. E aí, eu inicio com as 3 correntinhas, repito aqui os pontos altos em relevo, né? 2 passando por trás, 2 aqui por cima e 2 pontos altos em relevo pegos por trás do ponto. Então, aqui são 6 pontos, sempre a gente vai fazer essa repetição. E aqui agora a gente pega na sequência, então, vem aqui no primeiro. Lembrando que agora a gente faz ponto alto duplo é só na hora de fazer essa parte aqui, para iniciar a trança. Então, eu venho e faço ponto alto em relevo pego por cima, no primeiro ponto. Venho aqui no segundo, que tá bem escondidinho, aqui por trás. Faço o segundo, venho no próximo. Faço o terceiro e venho no próximo. E vai ficar assim. Então, gente, agora eu vou explicar aqui, porque a touca vai ser só repetição. Então, como vocês perceberam, a gente faz uma carreira de ponto alto duplo para fazer assim com os 4 pontos cruzados. E agora, eu faço mais 2 como essa aqui que eu acabei de explicar, fazendo os pontos altos em relevo. Então, uma para cruzar os pontos e 2 de pontos altos em relevo. Aqui nessa parte, repete até em cima e a trancinha, ela vai se repetindo a cada 3 carreiras. Então, vou mostrar aqui a minha, ó, para vocês verem. Olha só, é só repetição. Aqui você repete e aqui a cada 3 carreiras você vai fazendo a trança, né, repetições de 3 em 3 carreiras. Então, nessa aqui, ó, que eu já tenho pronta, eu fiz 1, 2, 3, 4 repetições de 3 carreiras para formar as trancinhas. Então, eu vou adiantar a minha peça fazendo essas repetições que eu já expliquei aqui e volto pra gente finalizar. Voltei, então, com a peça adiantada. Eu trabalhei aqui um total de 13 carreiras. Então, foi 4 tranças compostas por 3 carreiras cada, mais uma aqui da primeira carreira que a gente fez só de pontos altos. Então, fechou 13 carreiras. Então, eu fiz essa quantidade para um tamanho infantil. Para um tamanho adulto, talvez você precise fazer mais 1 ou 2 tranças. Então, no caso, mais 3 ou 6 carreiras, dependendo do seu fio. Agora, a gente vai começar as diminuições para fazer essa parte aqui da finalização da touca, até sobrar um espacinho aqui que dê certo para passar o cabelo. Então, agora eu inicio as diminuições fazendo uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espaço. No próximo ponto, mais um ponto baixo. Para fazer a diminuição, eu passo aqui no meu ponto, fico com as 2 laçadas, venho no próximo ponto, laço e fico com 3 laçadinhas na agulha. Laço o meu fio e tiro tudo de uma vez só. Então, de 2 pontos, eu fiz apenas 1. E venho para o próximo e vou trabalhar ponto baixo no próximo ponto baixo. Então, eu terei 2 pontos baixos e agora a diminuição. Então, para diminuir, eu venho no próximo ponto, pego aqui a agulha e passo nas 2 alcinhas, puxo o fiozinho, fico com uma laçadinha na agulha, vou no próximo e puxo mais uma laçadinha. Então, com a laçada aqui da alcinha inicial, mais uma de cada ponto, eu fiquei com 3. Laço, tiro tudo de uma vez só. E vou fazendo essa repetição aqui de 2 pontos baixos e uma diminuição até
chegar no final da nossa carreira. Finalizando, então, a carreira de pontos baixos, aqui não tem problema se não fechar certo. A quantia de pontos bem certinha. No meu caso, aqui ficou uma diminuição, um ponto baixo. E aí, eu já vou fechar aqui com baixíssimo. Faço uma correntinha, ponto baixo, no próximo ponto baixo. E aí, eu vou repetir 2 pontos baixos e a diminuição até ficar no tamanho que eu preciso aqui do meu espaço para passar o cabelo. Geralmente, eu utilizo 4 carreiras e 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai fazendo essa repetição aqui, 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, até ficar, então, com o espacinho desse tamanho aqui. Caso você não queira deixar o espaço para passar o cabelo, para usar com rabo de cavalo, aí você pode fechar por total aqui, fazer o acabamento e colocar um pompom. Mas caso você queira deixar aberto, você pode estar fazendo dessa maneira aqui que eu tô explicando, que também vai dar certo. Então, eu fiz as 4 carreiras de pontos baixos, trabalhando 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu achei que para esse tamanho aqui dessa touca ficou muito pequeno o espaço, porque eu ainda vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou desmanchar e vou deixar aqui só com as 3 carreiras e vou fazer aqui os pontos baixíssimos. Então, aí você precisa ver, né, se você precisa fazer 3, 4 carreiras, para que não fique muito grande nem muito pequeno, né, que a abertura fique um tamanho bom. Ó, talvez a minha ainda vai ficar muito grande, mas eu vou fazer a carreira de pontos baixíssimos e aí eu volto pra ver. Qualquer coisa eu diminuo um pouco menos. Então, pra fazer aqui com pontos baixíssimos, eu venho e vou passando aqui por dentro dos pontos e vou fazendo um ponto baixíssimo pra cada pontinho, pra dar uma firmeza aqui no acabamento. E daí, geralmente, esse acabamento aqui, ele fecha mais o espaço aqui. Então, por isso que eu preferi desmanchar uma carreira, porque senão ia acabar fechando demais e não ia dar de passar o cabelo. Então, você precisa ir fazendo e adaptando conforme a sua necessidade. Olha só como tá fechando já. Então, olha só, cheguei aqui no meu último ponto. Então, eu passo aqui nessa alcinha por dentro e vou cortar o fio. Então, olha só como diminuiu bastante e ficou essa abertura aqui na touca. Eu vou pegar minha tesourinha. E vou cortar o meu fio. Puxo aqui. Aí, eu passo para o lado avesso da minha touca e vou fazer os arremates. Então, o fio acrílico, eu gosto de passar por dentro aqui dos pontos e dar 3 nozinhos para ficar bem firme. Aqui em cima que é acabamento, né, que pode se soltar e desmanchar a touca inteira, então, eu passo por dentro, dou 3 nozinhos, passo mais um pouquinho e dou 3 nozinhos. Então, eu amarro 2 vezes, porque eu tenho medo que se solte, né? Porque o fio acrílico, ele é um fio muito molinho e liso. Aí, você pode fazer também da forma que você faz o teu acabamento. E a nossa peça, ela vai estar prontinha. Olha só que fofura que ficou, olha o detalhe dos pontos. Muito lindo. Chegamos ao final de mais um passo a passo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou da nossa aulinha.
Um super beijo da Prof. Diandra e até a nossa próxima videoaula.